Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está chegando na sua TV Passo Fundo, no nosso programa Saúde. Hoje a gente está com o nosso doutor cadeira cativa, de carteirinha, o nosso mestre, que vem sempre ensinando, além de ortopedia, também filosofa muito aqui sobre vida real, né, doutor? Sim. Bem-vindo novamente. Bom, é um prazer sempre estar aqui conversando, né? E discutindo e conversando com você que está nos assistindo. Esse programa é um canal de comunicação, de instrução, né? E eu gosto de vir aqui porque eu vejo no consultório muitas pessoas que dizem que assistiram, até colegas médicos que viram. E é importante a gente, como profissional, se posicionar. Hoje tem muita informação e desinformação. Então, quando a gente vem falar, conversar e tentar passar um pouco de conteúdo, isso agrega valor para as pessoas. E a gente vai, já viram que hoje a conversa vai ser boa. Antes de eu falar na pauta, vamos agradecer os nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, Cirurgia do Joelho. Território Lady, moda para mulheres reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Doutor, unicompartimental, olha, estudei para falar essa palavra. A gente vai falar sobre prótese unicompartimental do joelho. Mas, primeiramente, vamos falar sobre desgastes, idade, e às vezes também não depende da idade, né, doutor? Sim. O que a gente vai abordar hoje? Nós vamos falar hoje sobre a meia prótese. O que é uma meia prótese? Ela é chamada de prótese unicompartimental. Normalmente, algumas pessoas têm a doença somente sobre um lado do joelho, ou o lado de dentro, ou o lado de fora, e normalmente elas sofrem, na fase inicial, de uma doença unicompartimental, é um dos compartimentos do joelho. O joelho tem 3 lojas. A loja unicompartimental medial, que é o lado interno, de dentro do joelho, a loja unicompartimental externa, que é o lado de fora do joelho, e a loja femoropatelar. Então, o que existe? Existem doenças que são, às vezes, num compartimento, 2 ou 3 compartimentos. Então, muitas vezes, quando a gente tem desvios angulares da perna, por exemplo, uma pessoa que tem o geno varo, que é aquela perna mais cambota, que eu brinco que passa o neto correndo no meio das pernas, né? Ou que tem o joelho em X, né? O joelho em X, que um joelho encosta no outro. Então, isso chama-se geno valgo. A perna cambota é o geno varo. Então, essas pessoas estão jogando a carga, é o pneu do carro que a geometria não está bem alinhada. Então, somente um dos lados está gastando. E isso vai, com o passar do tempo, evoluir, vai deformando o joelho, vai afrouxando o ligamento chamado cruzado anterior, que é o mesmo ligamento que a gente opera nos atletas que rompem, ele vai afrouxando e o joelho vai cedendo e vai começando a gastar os demais compartimentos, as demais lojas do joelho. Então, muitas vezes a gente consegue estancar a evolução dessa degeneração tomando algumas condutas. Em pacientes mais jovens, a conduta é uma osteotomia. É uma cirurgia que a gente corta o osso ou do fêmur ou da tíbia para corrigir essa deformidade, deixando a perna reta. Então, isso previne a artrose, mas muitas pessoas já vêm na fase da artrose, né? E aí a gente consegue fazer um procedimento menos agressivo que uma prótese total. Não que a prótese seja agressiva, a doença é agressiva. Então o tratamento ele é menos invasivo e ele permite uma função biológica melhor do joelho. E é uma oportunidade, então as pessoas elas têm que ter confiança no médico, entender o que elas têm e buscar hoje informações a respeito da sua doença. Ficar em casa sofrendo e perdendo oportunidades de resolver não é a melhor estratégia. Então o programa ele serve para isso, serve para a gente explicar, ajudar as pessoas a entender, a compreender. E o que é uma doença unicompartimental? É aquela doença que o paciente com um dedo, ele vai lá e diz, doutor, me dói nesse ponto do joelho. Então, essa é a grande indicação, aquela dor bem localizada. Sabe exatamente. Exatamente onde dói. Diferente daquela pessoa que tem uma dor difusa, que a gente pergunta, mas aonde dói? Ah, dói o joelho. Essa é uma doença inflamatória, difusa. Então, a gente tem que separar os tipos de doenças, a necessidade de tratamento.
Então, um tratamento ele é um planejamento, né? Eu gosto de usar uma expressão para o paciente entender e as pessoas compreenderem que a doença é que nem a gente fazer uma viagem. Quando a gente vai viajar, a gente sempre procura olhar qual é o melhor caminho. Quais são as opções de estradas que eu tenho. E um tratamento é que opções de caminhos que eu tenho, que estradas terapêuticas eu posso usar. E ao mesmo tempo, é importante nós como médicos dizermos ao nosso paciente, essa estrada te leva até tal lugar, mas depois ela termina. Ela não vai chegar ao destino final. Ela não vai dar a cura ou a melhora funcional que você busca. Ela é temporária. Então, às vezes, falta a ponte para atravessar o rio. Então, é importante as pessoas entenderem o que o meu tratamento está me propondo. Uma solução, uma melhora, algo paliativo, temporário. E o que eu estou perdendo de oportunidade ao optar por uma estrada curta, que não me dá o resultado. Então, essa conversa, a relação médico-paciente, ela é uma relação de confiança, que ela tem que ter vários pilares. O pilar da aceitação, da pessoa aceitar a sua doença, do entendimento, né? O nosso vocabulário médico, às vezes, ele é difícil de ser entendido. O que para mim, como profissional, é uma linguagem do dia a dia, para as pessoas é uma linguagem extremamente leiga e difícil de entender, que ela tem que repetir várias vezes uma palavra para entender que doença ela tem. E saiu da porta do consultório para fora, normalmente já esqueceu a metade. Então, a forma da gente explicar, a forma da gente dizer é muito importante para que as pessoas entendam e não botem fora as oportunidades de terapias menos agressivas, né? E tendo a oportunidade de melhorar a qualidade de vida. Viram por que a gente está aqui, doutor? A gente está aqui para falar contigo sobre o que você sente e nem imagina de uma forma bem fácil de compreensão, porque eu também não entenderia. Até daqui um pouquinho. Na loja tem tudo! Você encontra a linha completa de móveis e estofados para mobiliar sua casa com o conforto que merece. Estamos localizados na Avenida Brasil Leste 232, próximo ao Hospital de Clínicas. Mais informações, acesse nossas redes sociais. A infecção não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice. Mas muitas dessas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Segundo bloco do seu programa Saúde com o nosso doutor André Kuhn. A gente está falando sobre desgaste, problemas que vêm já com o nascimento. E o doutor em off aqui, eu fiz uma pergunta para o doutor, e se a pessoa nasce com os joelhos e as pernas ficam em formato em X, ou como o senhor falou que passa um neto embaixo, ela pode viver a vida inteira assim? Normalmente, as deformidades angulares, né, que não foram tratadas durante a adolescência e durante a vida adulta, adulto jovem, e se ela aumentar de peso ou tiver uma atividade física com sobrecarga mecânica, isso vai naturalmente levando ao desgaste, né? A primeira estrutura que vai gastar é o menisco, que é o amortecedor do joelho. Então, ou vai ter um trauma no esporte por sobrecarga, vai romper, vai ter que fazer um procedimento e a partir dali vai acelerar a doença degenerativa, ou vai, com o passar dos anos, fisiologicamente desgastando. Porque a cartilagem vai ficando mais fina, né? E aumentando a carga, a pressão em cima daquele compartimento, ele vai gastar. De novo, a analogia do pneu do carro. Se eu tiver o pneu sem a geometria adequada, um lado da lona do pneu gasta e o outro está normal.
O que a gente faz com o carro? A gente faz o rodízio dos pneus. A cada 5, 10 mil quilômetros a gente troca os pneus de lado. Para quê? Para ele gastar de uma maneira mais harmônica, né? Os joelhos não tem como a gente inverter os joelhos da gente. Então, o que a gente faz? A gente faz procedimentos, que é as osteotomias, que é corrigir o alinhamento, ou quando a pessoa já vem com artrose, a gente vai ter que fazer ou essa indicação, que agora nós vamos mostrar a imagem para vocês verem, de uma prótese unicompartimental, vocês estão vendo na tela, isso é uma imagem de uma cirurgia feita ontem mesmo, né? Nossa. De um paciente que é ativo, ele é agricultor, né? Eu atendi ele no início desse ano com dor, ele é uma pessoa bem grande, ele é alto, né? E ele beira 67 anos de idade, mas trabalha ativamente na agricultura. E estava com muita dor. Então, o que eu expliquei para ele? Olha, uma prótese total, para o seu caso, é muito limitante pelo seu nível de atividade física. Eu não tenho nenhum remédio que vai lhe dar analgesia, porque aquilo está apertado. É a sensação de eu pegar um cadarço de um sapato, apertar o pé e no final do dia eu não aguento aquela dor de pressão. Essa é a sensação de quem tem aquela dor óssea comprimindo. E aí chega no final do dia, piora, quando o corpo esfria, aquela dor noturna, acorda, a pessoa tem que levantar, caminhar. Então ela tem uma doença localizada. E aí eu propus para ele fazer uma meia prótese. Eu fiz por navegação cirúrgica, que não é uma tecnologia da robótica, mas é uma tecnologia que a gente coloca sob precisão. Então, a gente vai milimetricamente cortar o osso e colocar um implante para ele ter um movimento, mantendo a perna na sua angulação fisiológica. Ou seja, esse paciente tem uma deformidade em varo, ele tem a perna um pouquinho torta. E a gente corrige para o torto que ele nasceu. A gente não faz uma correção de deixar ela reta. Por quê? Porque a gente vai manter a carga naquela prótese e o objetivo dessa prótese é manter a função do joelho sem gastar o restante do joelho. E isso é uma cirurgia, normalmente, antigamente se dizia, vai durar 8, 10, 12 anos e tem que trocar por uma prótese total. O que se sabe nos últimos anos? Que esses pacientes hoje que fazem a unicompartimental e mantêm a carga naquele eixo, eles dificilmente vão precisar trocar essa prótese. Ela vai ser uma cirurgia definitiva, diferente de uma prótese total que às vezes tem a sobrevida do tempo de uso do implante, que hoje é ao redor dos 20 anos, mais ou menos, e as pessoas mais jovens têm que trocar por uma outra prótese. Então, o conceito da unicompartimental, nós temos a imagem de uma prótese total, que nós vamos mostrar. Essa é a meia prótese olhando de lado, a próxima imagem mostra uma prótese total, que a gente troca todo o joelho. Né? Esse é outro paciente, também de ontem, que eu fiz uma prótese total por robótica. Então, as pessoas às vezes saem de uma oportunidade de um procedimento menor, a doença evolui e ele vai precisar de um procedimento maior. Então, o medo e às vezes a falta de informação tira a oportunidade de tratamento. Qual é a diferença fisiológica em termos de função? Uma meia prótese, ela permite muita atividade física. Ela permite, por exemplo, uma pessoa que gosta de jogar tênis, voltar a jogar seu tênis bem mais fácil do que uma pessoa com uma prótese total, que vai ter muita limitação para fazer um esporte de giro, porque a prótese total, ela permite só a função de rolamento, né? E deslizamento, ela não vai ter rotação. E uma meia prótese eu vou preservar, e a condição ideal é ter os ligamentos preservados, tanto o cruzado anterior como o cruzado posterior. Então a pessoa não tem a sensação de que foi feita uma prótese. Eu ia dizer, a vida como estava. Ela tem a sensação de um joelho mais fisiológico. Então essa é uma grande vantagem comparada a uma prótese total. Então tem critérios de indicação e é importante as pessoas irem buscar conhecimento e informação. E é uma tecnologia que mundialmente vem crescendo as suas indicações. A unicompartimental, ela é uma cirurgia mais artesanal. O que acontece? Como a gente tem a prática de fazer por navegação cirúrgica,
E o nosso serviço, por incrível que pareça, é o único serviço de São Paulo para baixo que faz navegação cirúrgica hoje. Então, assim, mesmo com o evento da robótica, ainda existe uma dificuldade e de aderência até dos profissionais à tecnologia, porque existe uma certa zona de conforto técnico em fazer coisas convencionais, e a unicompartimental ela não tem tanta indicação como a prótese total, e às vezes os profissionais têm medo de tecnicamente fazer, por fazer de vez em quando, e aí a gente não tem a memória da técnica daquilo que a gente repete todo dia. E a gente, na nossa prática, a gente tem feito bastante, nossa casuística, nosso serviço, eu e outros colegas, a gente faz bastante a prótese unicompartimental. Então, isso nos dá uma tranquilidade dessa indicação. E a gente vê a diferença. Eu tenho pacientes que têm num joelho uma prótese total e no outro joelho uma unicompartimental. Isso, eles dizem que eles não têm a sensação de ter uma prótese. Terceiro bloco, a gente traz mais informações. Viram quanto é importante o verdadeiro e correto diagnóstico? Já voltamos. Não escolhe idade. Afeta o ser humano do nascimento à velhice, mas muitas destas doenças podem ser preveníveis através da vacinação, indicada para crianças e adultos. Esclareça suas dúvidas na Oficina de Vacinas, na Rua Uruguai 1328, telefone 3313-6218, porque imunizar-se é o melhor caminho. Terceiro bloco do seu programa Saúde. Vamos agradecer aos nossos patrocínios. Oficina de Vacinas Crianças e Adultos. Dr. André Kuhn, cirurgia do joelho. Território Lady, moda para mulheres reais. Bi Bardot, Beauty Lounge. E Mano Escobar. Doutor, as pessoas são medrosas quando falam em cirurgia. Eu tive a oportunidade de assistir uma cirurgia do senhor em andamento. E vi o quão organizadíssimo, olha, vou ter que exagerar mesmo na fala, porque é organizadíssimo, a equipe super coesa, cada movimento milimetricamente, né? E a gente vê que quando vocês têm que estar perto, estão cada um no seu espaço. Tem a baixinha, aquela que é a sua instrumentadora, ela não deixa ninguém se aproximar ali, ela cuida. A entrada das pessoas também, tudo certinho, o momento, o horário, tudo certo. E como eu disse, eu vi um senhor roncando lá, vocês fazendo a cirurgia e ele roncando. O pessoal tem que perder esse medo quando é para ter qualidade de vida, não é, doutor? A gente assim se impressiona em ver, né, o antes e o depois das pessoas. E hoje, por exemplo, hoje, sexta-feira de manhã, é o dia do retorno dos meus pacientes de pós-operatório. E aí vem todos os tipos de personagens, pessoas mais idosas, pessoas que são idosas, mas não tão idosas, as pessoas às vezes mais jovens, as pessoas de cirurgias ligamentares, adolescentes. Então a gente vê aquele público e a expressão facial das pessoas, né? Então, por exemplo, hoje veio uma senhora, né, que eu atendi ela há uns 2 meses e pouco atrás. Ela tem 4 filhos, né, 3 filhas e um filho. Uma das filhas mora na Itália e aí ela veio louca de medo, mas veio indicada para consultar comigo, achando que tinha que fazer uma prótese total. E aí eu atendi ela tem doença nos 2 joelhos e já estava assim naquela situação de estar falseando para caindo dentro de casa. Então ela veio previamente antes de ter uma fratura do quadril. Ela iria cair e ter uma fratura de quadril. E isso poderia significar a perda da vida, porque é muito deletéria uma fratura. Viu? Toda a sua comorbidade que pode ter. E aí ela veio consultar, achando que tinha que fazer uma prótese total. Eu examinei ela, olhei, fiz um raio-x, fiz uma ressonância dos joelhos para a gente avaliar melhor os demais compartimentos. Ela tinha uma doença localizada no lado interno do joelho.
e bastante dificuldade para caminhar. E expliquei que poderia fazer uma meia prótese. Ela já ficou faceira, isso é menos? Eu falei, menos que uma prótese total. Ela já deu aquela respirada, né, como se as filhas, estavam 2 filhas junto, né, e aí aquilo já dá uma certa segurança, né. E hoje ela veio, né, tirar os pontos, com 2 semanas, caminhando bem, já caminhando sem o auxílio do andador, e dizendo que o joelho direito, que eu não operei, é o joelho que ela não consegue caminhar. E já falando em marcar a cirurgia do outro joelho. Então, e veio toda pintada, com batom. De novo, doutor, quanto né? tempo faz que a senhora colocou? 2 semanas. É então, muito a expressão facial. Quantos anos mesmo? Ela tem 85 anos de idade. Porque eu pedi para a doutora repetir, porque já é uma idade. Mas isso para a gente profissionalmente é fantástico, né? E aí a gente vê a questão de um procedimento. É uma prótese, mas é uma prótese que vai tirar a dor dela, e tirou a dor dela, né? E já está incomodando o outro joelho, né? Que ela também tinha doença, um grau um pouco menor, mas é o que mais está incomodando ela, limitando. E ela já bem entusiasmada, porque ela perdeu o medo, ela viu o quanto aquela explicação ajudou e agregou valor para ela, né? E ela já está pensando em fazer o outro lado. Por quê? Porque as pessoas têm vontade de viver, né? Mas principalmente, você que já se sente às vezes velho, você não é velho, né? A idade, ela é muito da biologia da vontade de viver. E as pessoas, elas têm medo de ficarem dependentes dos outros, não de morrer. A morte não assusta o idoso. Só 10% dos idosos têm medo de morrer. 70% dos idosos, o maior pânico deles é a dependência de outras pessoas. Então, como que eu não me torno dependente de outras pessoas? Mantendo a minha autonomia. E para isso, eu preciso da principal ferramenta interna, que chama-se atitude. Então, as pessoas precisam de atitude. E às vezes o médico, ele tem um papel social importante em dar suporte emocional para que as pessoas consigam entender a terapêutica que está sendo proposta para elas tomarem a sua atitude. Eu sempre digo, eu não marco a cirurgia, eu indico a cirurgia. Quem marca é você, paciente. É você que tem que tomar uma decisão, porque aí você tomou uma atitude. E começa a coparticipar da escolha da estrada que é o teu tratamento, sabendo aonde ele vai te levar. E isso repercute no resultado funcional. Então, as pessoas, para terem resultado funcional, elas precisam querer melhorar. Não é o doutor que vai fazer, o doutor quis, porque o doutor disse. Não, o médico, ele indica, ele aconselha, mas ele não decide. Ele é o técnico daquele momento, técnico a ser executado, mas não é ele o decisor das condutas terapêuticas. A partir daí aquilo vira uma relação muito comercial. Então as pessoas às vezes veem na gente assim, o doutor só quer me operar, porque ele vai ganhar mais. E isso socialmente é uma coisa ruim, né? É óbvio que as pessoas trabalham e elas querem ser remuneradas pelo seu trabalho. Mas, se a gente trabalha decentemente e corretamente, a remuneração nada mais é do que uma consequência daquilo que a gente está fazendo. Então, hoje, a relação médica, ela está se desvalorizando pela massificação que está virando a medicina. Mas a medicina bem feita, ela nunca vai perder o seu espaço. A medicina bem executada, a informação técnica bem explanada, ela nunca vai perder o seu espaço. E o nosso papel é estar aqui, é conversando, botando a cara a tapa, profissionalmente. Por quê? Porque a gente tem que se posicionar. O médico tem que transmitir autoridade e credibilidade daquilo que ele faz. Então, as condutas, a evolução tecnológica nos permite muita ajuda às pessoas. E esse tema de hoje, que é decidir entre uma prótese unicompartimental e uma prótese total, às vezes as pessoas perdem uma oportunidade porque às vezes não se tem segurança naquilo que está sendo explicado.
Então, de quem é a culpa? Talvez a culpa é nossa profissionalmente, em atendermos as pessoas de uma maneira muito massificada, sem a devida explicação, dar o tempo cerebral da pessoa entender, marcar um novo retorno, reexplicar, ter materiais educativos que façam com que a pessoa assista algumas coisas, né? Então, eu gosto muito, meus pacientes, eles sentam na minha sala de consulta, eu tenho lá uma plaquinha onde tem meu canal do YouTube, com vários videozinhos curtos para o paciente assistir, para o familiar que não pôde vir junto assistir, para ter a informação e criar o subsídio mental necessário para entender aquilo que foi explicado numa consulta de 15, 20 minutos, que não é o tempo suficiente para a gente conseguir entender tudo que foi explicado. Então, esse programa ele tem uma grande função social, porque a gente tem uma oportunidade de se comunicar com as pessoas e explicar aquilo que a gente está fazendo. E às vezes eu digo, diferenciar o joio do trigo. Diferenciar uma boa conduta médica de uma conduta intempestiva, né? E as pessoas, elas ficam perdidas, elas não sabem que porta bater e onde procurar. Esse trabalho que o senhor faz nas redes sociais, doutor, e também pelo mundo, que o senhor vai logo viajar novamente para a Inglaterra e outros países, onde o senhor vai levando a nossa tecnologia para lá, no profissional que o senhor é e a sua equipe. É importante dividir para as pessoas chegarem já até o senhor sabendo que trabalho o senhor faz. Eu acho que isso é importante, né? O Chacrinha já dizia, né? Que quem não se comunica se trombica, né? Então eu gosto de usar, eu uso bastante essa expressão, porque eu acho que o médico ele tem que saber se comunicar. E o Dr. André Kuhn está nas redes sociais, procurem agora, @Dr. André Kuhn, e no YouTube... @Conexão Joelho. Conexão Joelho, conexão com a vida, que é o nosso propósito aqui na TV Passo Fundo, no programa Saúde. Até mais, doutor. Até mais, até breve. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul, 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo.